A terapia de reposição hormonal é um tratamento indicado para aliviar os sintomas da menopausa, como ondas de calor, secura vaginal ou alterações do humor, além de prevenir algumas doenças. Hoje, quem está aqui para falar mais sobre reposição hormonal é o Dr. Diogo Cardoso, que é especialista em medicina integrativa e nutrólogo. Tudo bem, doutor? Prazer em tê-lo aqui com a gente. Eu tenho, assim, um privilégio de poder falar com vocês nos intervalos e, de repente, passa a ser quase até uma consulta, né? Que a gente vai conversando e realmente tivemos a oportunidade de falar que a minha mãe, na época, né, que tinha seus 40 anos, né, começando ali a ter os, como elas falavam, os fogáceos, né? Oh, não toma hormônio, Nina, não toma hormônio, que hormônio ele ocasiona câncer. E falando também de um sobrinho que também não teve desenvolvimento no testículo e teve que fazer o uso de hormônios. E o senhor foi muito claro nisso, né? Havendo prescrição. Exatamente, bom. Nós temos condições de tratar o hormônio como amigo, né? Sem dúvida. Eu acho que foi até o nosso bate-papo aqui no anterior, mas eu acho que sempre realmente houve uma... Eu vim de uma escola, né? Nós médicos, não sou tão, né, algum tempo de formado, mas nós já vimos na escola, né, na nossa graduação, já assim, sendo preparado, né, com algum certo cuidado com o uso do hormônio. Isso, obviamente, né? Isso vem cada vez mais se desmistificando, né? Criando, né? Tirando esse tabu com relação à prescrição dos hormônios. E acredito que muito mais por falta de conhecimento. Então, a medicina realmente ela vem evoluindo cada vez mais. E muitos artigos científicos, muitos trabalhos científicos de anos, né? E não só no Brasil, no mundo todo, e vem fazendo com que os médicos tenham menos medo, né? Menos preconceito, estudem mais e consigam dar um pouco mais de aplicabilidade para os hormônios, né? Como a gente falou, né? Você tocou num ponto muito interessante, você falou, né? Que o hormônio é o quê? Ele é um alimento para o câncer, né? Isso é uma mentira, né? É uma mentira. Também já ouviu falar isso? Muito. É o que eu acabei de dizer no início. A minha escola vinha indo, a gente sempre ouvia muito falar isso aí, né, na época da nossa graduação, há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, né, mas isso aí realmente acho que vem cada vez mais caindo por terra, né, esses questionamentos. Por quê? A melhor indicação, a melhor prescrição sempre é para o tratamento de uma condição patológica. Né? Ninguém prescreve hormônio sem ter uma patologia por trás disso. Né? Então, você falou um pouquinho das mulheres, da menopausa. Né? As mulheres, elas passam 1/3 da vida delas na menopausa. E quais são as condições que elas vivem na menopausa? Às vezes muito ruins. Com certeza. Muito ruins, com fogachos, com secura vaginal, como você acabou de dizer, perda de libido, osteoporose, cansaço, fadiga, dentre outros inúmeros sintomas, né? E durante, como eu falei, 1/3 da sua vida passando por isso, sem procurar um atendimento médico. E eu vou falar uma coisa que às vezes, né, procura um atendimento médico, mas às vezes, né, vem toda aquela questão do tabu, do medo, do receio em ser prescrito como um tratamento hormonal para poder melhorar a condição de saúde da paciente. Então, acho que isso é uma coisa que a gente deixa no início aqui já claro para o telespectador que há tratamento desde que haja uma condição patológica e há segurança no tratamento. Porque o paciente, quando nos procura fragilizado, com N questionamentos, com N medos aí, né, com relação ao que a gente falou aqui agora, e sendo que isso não existe. Há um certo controle, desde que seja bem indicado e bem acompanhado por um bom profissional, né? Doutor, a mulher, hoje eu digo que elas estão com uma determinada liberdade, lógico, adquirida, mas ela não se libertou de algumas coisas tais quais o próprio anticoncepcional. Exatamente. Anticoncepcional, ele é hormônio tipo puro, ou ele é uma outra situação que a gente pode estar tratando sobre isso agora para depois chegarmos na mulher um pouco mais madura? Sim, o anticoncepcional ele é muito utilizado, né, durante a vida da mulher, né, pré-menopausa, e alguns hormônios também semelhantes ao anticoncepcional pós-menopausa também, porque o anticoncepcional ele é sempre baseado em estrógeno ou progesterona. Isso. Né? Então a gente usa esses hormônios anticoncepcionais aí, né, para evitar
evitar, né, a gravidez, né, a concepção, mas a gente pode utilizar ele durante a vida sexual da mulher, ativa da mulher também, para outras coisas, né, como mulheres que têm alteração de fluxo menstrual, mulheres que têm transtorno disfórico de menstruação, TPM, e uma série de outras coisas mais também, porque a gente está falando do mesmo hormônio. Então, o anticoncepcional não é um hormônio diferente da terapia de reposição hormonal. São as mesmas coisas, né? Empregadas em quantidades, em substâncias diferentes, mas sempre com um objetivo muito semelhante, né? Então, acho importante sua pergunta no sentido de que a gente não usa só terapia de reposição hormonal só na menopausa. A gente usa na vida da mulher toda. Ela né? vem sendo sempre abastecida, né, desse hormônio. A mulher, ela vive hormônio. O hormônio da mulher, ele, né, tá muita flor da pele durante toda a vida dela, a partir da menarca, que é a primeira menstruação. Então, quando acontece a primeira menstruação da mulher, que varia entre 11, 12, 13 anos de idade, aí ela começa a ter um afloramento desses hormônios aí, né, desencadeando uma cascata de uma série de coisas, vindo junto com a menstruação, até o cessar, né, da menstruação, que a gente chama de menopausa. Menopausa é uma data cronológica. A gente fala que a mulher entra na menopausa quando ela fica 1 ano sem menstruar, né? E os momentos que precedem a menopausa a gente chama de climatério. Então aí que podem começar a surgir esses desequilíbrios hormonais e a paciente começa a ter sintomas, né? Fogachos, às vezes irritabilidade, tem mulheres que têm depressão por conta do climatério até o surgimento da data cronológica da menopausa. Então, assim, tem muitas coisas que podem acontecer, né? E a mulher realmente aí precisa se cuidar, precisa de um bom acompanhamento, de um bom profissional para que ela possa passar por essa fase aí, né, de transição de uma forma tranquila, de uma forma saudável, né? Porque a gente não fala, às vezes, só muito em questão de saúde, de ansiedade, coisas psicossomáticas ou psicológicas, mas a gente fala da mulher entrando na menopausa com doenças, com osteoporose, com fragilidades ósseas. Então tem muitas coisas, muitas condições patológicas aí que advêm, né, por conta da mulher entrar na menopausa. A infertilidade, ela está ligada também a essa falta ou esse excesso hormonal? Sem dúvida nenhuma. Uma das causas de infertilidade, sem dúvida nenhuma, é a falta do hormônio. Então, no caso da mulher ou do homem, infertilidade é uma coisa um pouco mais delicada, tá? Quando a gente vai falar de infertilidade, existe uma série de situações. Como nós estamos abordando, sem dúvida. Eu comecei ali, né, dos primeiros anticoncepcionais, passamos para essa fase, porque o anticoncepcional ele tem a finalidade é tal, e depois vem, né, o próprio hormônio, a gravidez. E a infertilidade ela pode ter tanto causas mecânicas, estruturais, né, do aparelho genitor da mulher, né, como também algumas questões hormonais, sem sombra de dúvidas, né? E isso tem que ser muito bem investigado, né? A questão da infertilidade, a gente tem que investigar quando acontece isso no casal, investigar tanto a mulher quanto o homem também, né? Às vezes a gente acha que a situação está com a mulher, não está com o homem, então ter um bom acompanhamento, uma boa investigação para descobrir as causas dessa infertilidade, essa dificuldade, né? E a gente fala de infertilidade só quando há 1 ano, né, de tentativas, né, na mulher na fase dela na fase dela ativa e onde ela vai estar realmente aí tendo, né, as ovulações dela. Em 1 ano na tentativa não conseguiu, o casal não conseguiu, aí a gente pode estar falando de infertilidade e há necessidade de investigação a partir disso, né? Mas na mulher, sem dúvida nenhuma, uma das causas da infertilidade, sem sombra de dúvidas, é a questão hormonal. Desequilíbrio hormonal. Sem dúvida, pode acontecer. Doutor, chegou uma das questões que às vezes ficam ainda no questionamento da criança, que ouvia a avó falando para as tias, né? No caso a minha avó falando para minhas tias, que quando chegasse a encerrar a menstruação, a mulher já não prestava mais. Ela já não tinha mais a função reprodutiva, então ela não tinha mais nada, ela só tinha que cuidar dos filhos. Sim. E olha lá, dos netos, né? E olha lá. Doutor, tudo isso mudou muito, né? Muito, mudou demais, né? Eu acho que as pessoas antigamente acho que assimilavam muito a questão da reprodutividade. Da reprodução, né? A mulher chegou realmente na menopausa, os óvulos, né, cessam praticamente, aí vamos dizer assim,
e diminui muito a chance de reprodução, né? E aí eu acho que eles associavam muito a isso, e pela queda hormonal que existe na menopausa, né, a mulher realmente fica com fraqueza, fica com indisposição. Então julgava-se, né, dizia-se até com certo preconceito entre as próprias mulheres mesmo, né, de que agora já não serve mais para nada, agora é cuidar da família, do filho, e as coisas mudaram demais, né? Hoje as mulheres com 40 anos aí voando, né, trabalhando e vida ativa, e nem só de 40 anos, estou falando de mulheres de 60, 70 anos, e é muito importante, né? A própria OMS fala, né, que a saúde sexual do homem e da mulher é uma coisa extremamente importante, né? Então a mulher, depois da menopausa, manter uma vida sexual ativa faz bem para a saúde dela, muito bem para a saúde dela. E de quem está cercando ela, óbvio, porque uma mulher na menopausa, a gente fica nervosa, exatamente. Ela tem umas ações, né? Por conta das alterações hormonais. Essas alterações. É muito importante a gente saber aonde entrar aí, né, vamos? Então vamos, nessa de saber de que forma eu estou precisando, ou seja, a mulher está precisando de um aconselhamento. De que idade ela já pode procurar, né? Porque eu penso que remediar, nesse caso, ela tem as suas vantagens, né? Que tempo ela procura um profissional e o que o profissional pode estar fazendo para essa mulher? Isso é muito bom. Essa pergunta é muito boa. A mulher, a maior parte das mulheres, elas fazem já um acompanhamento com a sua ginecologista padrão aí durante toda a vida dela, né? Mas é muito importante quando a gente fala de hormônio, as mulheres, né? Naqueles momentos que precedem o momento da menopausa, eu falei que é uma data cronológica, isso acontece por volta dos 43, 44, 45 anos de idade da mulher. Não é uma regra, tem mulheres que têm menopausa precoce, tem mulheres que têm menopausa tardia, um pouco mais para frente, depende muito da menarca, da primeira menstruação, enfim, né? Mas quanto que é importante a mulher começar a se atentar para isso? Antes de ter a menopausa já é importante, ela não pode esperar entrar na menopausa ou começar a ter os sintomas do climatério para começar a procurar atendimento médico e pensar em fazer uma reposição hormonal, muito pelo contrário. Já é importante antes de ela entrar nesse período aí. Então, por volta de 40 anos, né, até um pouco antes, já ir acompanhando já a questão hormonal com o seu médico, né, para que quando isso chega, ela consiga fazer uma transição de forma tranquila. Uma coisa muito importante é que a mulher, quando ela entra na menopausa, a gente chama de janela de oportunidade. Então, a mulher, depois que ela entra na menopausa, se em 10 anos, né, e isso é a Sociedade Brasileira de Ginecologia que nos diz, né, entrou na menopausa, se em 10 anos ela não iniciar nenhum tipo de terapia de reposição hormonal, ela perde a janela de oportunidades. Ela não pode mais, digamos que ela entrou aos 45 anos, chegou nos 55, ela resolveu fazer alguma terapia de reposição hormonal. Ela perdeu uma janela de oportunidades. O que isso significa? Se a gente inicia hormônio para ela depois desses 10 anos, há realmente mais riscos, né, de alguns tipos de doenças cardioembólicas, né, doenças também metastáticas, enfim. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nessa faixa etária. Daí a importância da mulher começar a se cuidar o mais precocemente possível. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que por volta dos 40 anos, aí dos 35 para frente, já tem que começar a pensar e fazer um bom acompanhamento hormonal. Sim, e quem está dentro da medicina com essa capacidade para dar essa orientação e esse acompanhamento? Deveriam todos os profissionais terem pelo menos algum conhecimento básico, né? Mas sem sombra de dúvidas, né? Os próprios ginecologistas que trabalham há anos, há décadas com isso, têm, né, essa importância de dar esse aconselhamento para os pacientes deles também, né? A gente sabe que os pacientes transitam com clínicos gerais em outras especialidades, então é importante que todos os médicos pelo menos se atentem com relação a isso, né? Para que orientem bem os pacientes a procurarem algum especialista. Nós que atuamos nessa área, a gente tenta, né, orientar, especificar e explicar para a mulher a importância de fazer o acompanhamento precoce, né? Mas isso aí fica muito a cargo dos médicos ginecologistas e dos médicos que fazem, né, especialistas em terapia de reposição hormonal também, tá? Tá certo. Doutor, perguntas de nós, né, os homens. Homem também tem essa necessidade da reposição hormonal? Muito, muito. Os homens também, em qualquer faixa etária, igualmente a mulher também. É importante os homens, desde que haja uma condição clínica também, né? Os homens também, durante a sua vida dele aí, tem queda de libido, queda de potência, desejo sexual hipoativo, perda de vontade, de libido, uma série de situações que muitas vezes podem também estar relacionadas à questão hormonal também, né? E os homens são mais difíceis.
né? O homem tem mais o tabu de não conversar, de não falar, de não ir atrás. Tá, né? Tudo bem, tá tudo bem. Nossa, o homem é masculino, não pode ferir na masculinidade do homem, né? Mas, sem sombra de dúvidas, o homem passa por problemas também, né? Eu tenho algumas pesquisas sobre a questão hormonal, justamente pela sua presença, e eu acho assim que o hormônio ficou também sendo a coqueluche do modismo. Exato. O hormônio da beleza, o hormônio do crescimento, o hormônio que faz o corpo ficar assim ou assado dentro das academias, né? Doutor, o que é mito e o que é verdade entre tantos benefícios do hormônio? O hormônio, acho que até por isso que a gente conversou no início com relação ao tabu, né? Obviamente, a gente tem um parecer recente no nosso Conselho Federal de Medicina proibindo uma coisa que, na verdade, sempre foi proibida, né? Utilizar hormônios para fins anabólicos, para fins de academia, né? Isso aí não pode mesmo, né? Como desde o início a gente falou que tem que existir uma condição patológica. Então, assim, até essa questão do chip da beleza, né? O chip da beleza que vem desde da Hebe Camargo. Foi ela quem introduziu isso. Acho que não sei se todo mundo conhece a história, mas foi a Hebe, né? E que começou a ter essa questão do chip da beleza. Mas o chip da beleza, ele tem um cunho muito específico. Ele não tem dois tipos de tratamento. A gente usa o chip da beleza, que é o gestrinona, né? Para qual finalidade? Para mulher com endometriose, para mulher com alteração, com fluxo menstrual muito excessivo, né? Então a gente utiliza esse hormônio para essa finalidade. Agora, o hormônio, ele não atua especificamente para isso. Ele acaba tendo alguns outros efeitos, né? Então, esse caso do chip da beleza, ele tem também alguns efeitos que, na verdade, a gente chama de adversos, mas traz até um certo ganho, algum benefício. Tem mulheres que melhoram a celulite, tem mulheres que têm melhora da libido, tem mulheres que têm mais ganho de força, né? Então, há essa condição clínica também que vem, apesar do tratamento de uma condição patológica, mas ele dá esse tipo de benefício. Só que a gente não pode falar de coisas boas também. A gestrinona pode causar queda de cabelo, ela pode causar erupção de acne na pele. Então, assim, uma boa indicação, uma boa orientação e um acompanhamento da paciente vai fazer com que a gente minimize esses problemas. Então, o chip da beleza, ele ganhou toda essa notoriedade aí fora por causa dos efeitos adversos que ele causa também. Inclusive sendo prescrito por médicos apenas para essa finalidade, né? Que não é o correto, né? Mas ele também traz esses ganhos, esses benefícios, sem dúvida nenhuma. Tá bom, doutor. É um prazer sempre grande a gente poder falar sobre esses e outros assuntos, e ainda com alguém que discorre tão bem, e o entendimento das pessoas lá de casa. É muito importante ter a clareza, né, na hora de se falar de algo que há muito tempo se ouvia, né, e se ouve, e nós estamos tendo a oportunidade, e gostaria de colocar até os contatos do senhor no vídeo, vai sair. Muito bom. E havendo alguma pergunta ou alguma situação que num futuro breve a gente possa convidar novamente o doutor, logicamente ele estará aqui conosco falando com todos nós. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, um prazer. Eu acho que a gente vai ficar falando de hormônio, a gente vai ficar falando a noite inteira, porque tem muitas coisas que a gente não abordou, coisas interessantes, mas realmente deixa o contato à disposição. Se alguém precisar de alguma coisa, entre em contato com a nossa clínica também. É isso. Estamos preparados para recebê-los. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, sucesso.